Verdade que nós queremos convidar o irmão Vitor Hugo para compartilhar a palavra e não deixe de dizer o quanto seu pai é importante para você. Feliz sábado. Opa, desculpa. Boa noite. Desculpa, é que eu sempre prego aqui sábado, aí eu já tô no costume já. Feliz sábado. Desculpa. Hoje é domingo, não é sábado, então feliz domingo. Irmãos, bom estar aqui com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, por gentileza. Stalin colocou aqui o recado para a gente para mandar um feliz Dia dos Pais ao irmão Augusto, que também sempre esteve presente aqui conosco. Então, irmão Augusto, feliz Dia dos Pais para o senhor também. Vamos orar? Desculpa, é 2 Timóteo capítulo 4, hein? Só para vocês situarem. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da tua presença. Obrigado pela tua presença aqui em nosso meio, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre fala ao nosso coração. Ó Deus, se por acaso alguém ainda estiver em pecado aqui, que pelos méritos do Senhor Jesus Cristo seja perdoado. Para que a tua palavra não tenha nenhuma interferência nesse coração. Que o Senhor possa perdoar todos nós, Senhor, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E que possa nos abençoar com a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 4, eu vou ler do verso 6 até o verso 8. Olha só o que diz. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei guardei já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Essa carta, segundo Timóteo, é uma carta muito importante, porque ela foi a última carta do apóstolo Paulo. É uma carta que Paulo escreveu horas antes de morrer. E é interessante que ele escreveu a Timóteo. Por quê? Porque Timóteo estava muito distante dele. Ele queria, na verdade, falar com Timóteo pessoalmente. Só que pela distância, por Timóteo estar longe, pela morte dele ser tão rápida, ou seja, no dia seguinte, não daria tempo de Timóteo chegar. Então, o que ele decidiu? Olha, eu vou escrever uma carta a Timóteo, uma carta de despedida. E nessa carta ele colocou exatamente esses versos que vocês acabaram de ler. É interessante que ele fala aqui, combati o bom combate. Você percebe que quando ele fala bom combate, é porque existe o mau combate. Mas ele combateu o bom combate. O que poderia ser o mau combate? Nós vemos aí muitos problemas que nós temos hoje em nossa sociedade. Por exemplo, as drogas. É um problema muito sério. É um problema, as pessoas sempre estão se viciando cada dia mais, e é de uma geração a outra geração. Tá certo? Começou recente, mas é de uma geração até a outra geração. Aí tem muitos que entendem que isso é um bom combate, combater as drogas. Eles criam centros de habilitação por todo o país, reabilitação por todo o país. Só que isso não é um bom combate. Por quê? Porque os vícios, eles são efeitos de uma causa. Não se está combatendo a causa, se está combatendo o efeito. E como se está combatendo o efeito, sempre existirão drogados. Por quê? Porque está combatendo o efeito. Tem que descobrir qual é a causa. E qual é a causa? Eu já vou falar para vocês. Mas tem outras pessoas que dizem que a criminalidade na nossa sociedade também é muito ruim. A violência, há muitas coisas ruins acontecendo. Então, o que eles fazem? Milhões e milhões, milhares e milhares, aliás, de presídios. Milhões por todo mundo, mas milhares de presídios por todo o Brasil. Por quê? Porque eles querem controlar e acabar com a criminalidade. Então, construir presídio é o que vai acabar. Só que tem muita gente que diz que isso é o bom combate. Isso não é o bom combate. Por que não é um bom combate? Porque, mais uma vez, estão combatendo um efeito e não a causa.
assim também a corrupção e com outros males. Todos são efeitos de uma causa. Mas você me pergunta então, Vitor, qual seria o bom combate? Vocês sabem que nós temos 3 inimigos neste mundo, né? A palavra é bem clara. Primeiro, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, o primeiro inimigo que nós temos, o mundo. Nós temos também o príncipe das trevas, Satanás, está nesse mundo. Ele também é um inimigo que devemos considerar. Mas eles, no mundo, nem Satanás são os piores inimigos. Existe um pior inimigo do que todos eles. Eu sou o meu pior inimigo. Sabe por que eu sou o meu pior inimigo? Porque eu tenho uma natureza pecaminosa. E essa natureza, se eu der corda para ela, ela me leva a lugares que realmente desagradariam muito a Deus. Se eu der corda a ela. Por isso que Paulo tem um verso que ele diz que eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Por que Paulo fazia isso? Será que ele fazia isso fisicamente, esmurrando o corpo? Não. Isso é só uma força de expressão. Isso quer dizer que ele se cuidava, ele não confiava em si mesmo, nem na sua natureza, porque ele sabia que havia coisa ruim dentro dele. Tanto que ele falou, olha, eu não entendo o que eu estou fazendo. Porque o bom, o que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Por quê? Porque o querer está em mim, o pecado habita em mim. E tem uma certa feita que ele diz que tinha um espinho na carne. E é interessante isso porque existem 2 teorias. Primeiro, muitas pessoas, um grupo de teólogos, que dizem que o espinho na carne era uma doença. Porque Paulo havia tido um encontro, né, com Cristo, ficou cego. Cristo preservou a vida dele, mas a visão parcialmente foi embora. E acho que o espinho na carne é isso. Eu não concordo com isso. No entanto, eu concordo com a outra posição de Alejandro Bulhon, que eu estava assistindo o vídeo dele, e que Paulo foi muito ousado, porque ele não pediu simplesmente que curasse a visão dele, mas que retirasse a natureza pecaminosa dele. Que o pecado que habita em mim, esse era o espinho na carne que Paulo queria que fosse tirado. Na verdade, eu concordo que Paulo realmente tinha um problema parcial de cegueira, mas também concordo que o espinho na carne poderia ser isso, ser a natureza pecaminosa. Por isso que faz sentido quando Deus diz para ele, olha, a minha graça te basta. Você tem uma natureza pecaminosa, porém, eu lhe perdoo toda vez que você se arrepender. Então, ela não pode continuar sendo o seu espinho na carne, porque você tem a minha graça. E isso incomodava muito a Paulo. Então, o primeiro inimigo que nós temos, nós mesmos. E por que nós temos esse inimigo? Porque temos uma natureza pecaminosa. E aonde, ou qual verso que eu posso usar para provar que realmente temos uma natureza pecaminosa e principalmente que ela é uma natureza de rebelião? Gênesis 3,15 diz o seguinte, porém inimizade entre ti e a mulher. Se ele diz que porá inimizade, o que existia antes? Amizade. Vocês entendem que Deus está falando com Satanás indiretamente através da serpente, dizendo, olha, eles se tornaram seus amigos. Porém, eu porei uma inimizade aí. Eles não ficarão seus amigos para sempre. Por quê? Porque essa natureza pecaminosa é uma natureza de rebelião semelhante à de Lúcifer, semelhante a de Satanás. Só que a diferença nossa para Satanás é que Satanás não quer saber mais de perdão. E nós queremos saber graças à intercessão do Espírito. Quando Deus olha para essa terra, ele não olha um monte de santinhos. Ele olha tudo pecador. Eu, você, todos nós aqui somos pecadores. É isso que Deus olha. Só que há uma diferença entre aqueles que continuam no pecado deliberadamente e aqueles que não querem mais pecar. E o Espírito Santo intercede para que isso aconteça. E nós fazemos parte desse grupo. Nós fazemos parte desse grupo que não quer pecar porque nós queremos algo melhor do que o pecado. Esse algo melhor é Cristo. Amém? Esse algo melhor é Jesus Cristo. Então, o primeiro inimigo que eu tenho sou eu mesmo. E como combater esse inimigo? Não confiando em minha natureza pecaminosa. Eu tenho assistido a novela Gênesis. Eu acho interessante que eles colocaram Satanás para ser como uma pessoa humana aparecendo lá nas cenas.
E é interessante que ele usa, o personagem, ele usa a estratégia falando o seguinte: olha, por que o Senhor faz isso? Não, porque isso não é a vontade de Deus, mas e a sua felicidade? Como é que fica? Não há nada errado se te faz feliz. Aí ele alimenta a natureza pecaminosa justamente com isso, aí a pessoa acaba fazendo o errado. Por quê? Porque eles pensaram o seguinte, teve até uma frase que ele disse, o que o seu coração está dizendo? Ah, meu coração está dizendo para fazer isso. Então, siga o seu coração. Você já ouviu essa frase não somente nessa novela, mas em outros lugares. Siga o seu coração. Só que o coração é desesperadamente corrupto, enganoso. Então, eu posso seguir meu coração? Sim ou não? Posso seguir meu coração? Não, porque se eu seguir meu coração, ele vai acabar me levando à perdição. A Ellen White diz que quando Pedro se converteu, antes de Pedro se converter, confiava muito em si mesmo, mas depois que ele se converteu, Cristo mostrou para ele a verdadeira pecaminosidade dele, né? A natureza pecaminosa, quando ele negou a Cristo, e ele nunca mais confiou em si mesmo. Passou a confiar somente em Jesus. Então, toda vez que ele tinha que travar alguma batalha contra a sua natureza, ele olhava para Cristo e confiava em Jesus, não na sua natureza, desconfiava de si. Segundo ponto que Paulo diz aqui, completei a carreira, guardei a fé, mas completei a carreira. Isso daqui é importante, por quê? Porque todos nós estamos numa jornada. Essa jornada teve um começo, no batismo, e ela terá um fim, na volta de Jesus. Nesse intervalo, não pode haver desistência. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. De novo, ser fiel até a morte. Então tem que ser até a morte. Então não pode ser de outra maneira, tem que ser até a morte. E nessa jornada, Paulo diz que completou, porque já ia morrer. E quando nós estamos nessa carreira, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a grande intenção de Satanás é que nós desistamos dela. Desistir da carreira. Desistir. Não é somente sair da igreja. Ele não se conforma somente com isso. Ele quer te destruir. E olha, irmãos, eu lamento dizer isso para vocês, mas eu tenho testemunhos de pessoas que eu conheci, que se desviaram da fé e logo em seguida morreram. Morreram sem a salvação. Por quê? Porque se desviaram da fé. Você não pode se desviar. Você não pode se dar o luxo. Até porque Satanás, ele não se dá o luxo de ficar dormindo. Ele fica acordado o tempo todo pensando em como destruir você. Ele passa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês. Se ele pudesse passar 40 dias por mês, passaria, só pensando na sua destruição. Como acabar com a sua fé? É esse o planejamento dele. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ser fiel até a morte. Para que você complete a carreira. Para que você possa falar assim como o apóstolo Paulo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Que a tua recompensa está guardada. Essa tribulação que nós passamos no mundo aqui, Paulo diz que é leve e momentânea. Leve e momentânea, comparada ao peso de glória que está preparado para cada um de nós. E o que nós temos que fazer? Continuar a carreira. Agora, para continuar a carreira, vocês já viram alguma meia maratona do Rio ou a Maratona São Silvestre em São Paulo? Vocês já viram na TV? Eu não sei se vocês já viram, mas a meia maratona e a corrida São Silvestre, ela tem alguns detalhes importantes e eu gosto de sempre comparar a vida cristã, entendeu? Quando você vê lá, você vê que há um grupo de pessoas que se prepararam e outras que estão totalmente despreparadas. Geralmente, essas pessoas despreparadas estão fantasiadas. Geralmente, elas estão fantasiadas de Batman, Super-Homem, Homem-Aranha. Mas eu pergunto a vocês já viram algum Homem-Aranha ou Super-Homem ganhar a corrida? Nunca vão ganhar. Porque eles não estão preparados, eles estão lá só para fazer volume. E o meu desejo é que você esteja nessa corrida não somente para fazer volume, mas para correr de verdade. Esteja preparado. Esteja correndo. Não somente para fazer volume.
Porque se você for somente para fazer volume, somente para ficar vindo à casa do Senhor para curtir um culto e não ter comunhão em casa com o Senhor, você vai perder a corrida. Uma hora Satanás vai fazer você se cansar. Outra questão importante nessas corridas, eles deixam, o pessoal que treina eles, deixam em ponto estratégico água, para que eles possam pegar a água em ponto estratégico e poder se refrescarem. Essa água que nós temos nessa carreira que nós temos é o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo continuamente refrigerando a nossa fé, para que possamos estar com a fé sempre renovada. Mas precisamos cada dia buscar o Espírito Santo. Lá no final da corrida, quase no final, começa a aparecer pessoas aplaudindo. Vocês já viram isso? Eu não sei se vocês já viram. Aplaudindo, dando força. Vai, tá quase terminando. Eu não sei se vocês já viram, mas essas pessoas que aparecem, comparado à carreira cristã, são os nossos anjos. Eles torcem por nós. Eles querem que nós chegamos até o final. E eles torcem com todo fervor, porque eles sabem o que está preparado para nós. E não é coisa pouca, não. E eles querem estar conosco lá. Eles querem desfrutar da nossa companhia, assim como nós queremos desfrutar a deles. Então, os anjos, eles estão aqui nesse momento. Você não pode vê-los, mas eles estão aqui. E olha, se tem seres mais ansiosos do que eles, só Jesus para te ver. Porque eles ficam muito ansiosos para que tudo isso termine e que eles possam passar a eternidade com cada um de nós. Amém? Por quê? Porque eles nos amam, assim como Cristo nos ama. Eles têm um profundo amor por cada um de nós. E eles querem nos ver no céu. E eles amam quando a gente pega a Bíblia, lê, relê, medita, e eles sabem que tudo isso de fato aconteceu. E quando você tem fé nisso, isso alegra muito o coração dos anjos. Eles sabem o que aconteceu e quando eles verem vocês crendo que as escrituras dizem exatamente o que aconteceu, eles abençoam cada um de nós, nos guiando no estudo da palavra. Agora, Paulo não fala somente que completou a carreira, mas ele também diz que guardou a fé. Finalizando, ele diz que guardou a fé. E o que seria guardar a fé? Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque para você guardar a fé, você tem que viver a fé. Você tem que ter experiências com Deus. Eu sempre estou frisando isso aqui. A sua fé, ela não pode ser somente uma fé teórica, ela tem que ser uma fé prática. Para você guardá-la, você precisa praticar a fé. Eu digo isso não somente aqui na igreja, principalmente no seu dia a dia. É necessário ter muita fé. Por quê? Porque problemas aparecem e você tem que contar com Deus para tudo na sua vida. O Leon, ele gosta de falar, e eu gosto dessa fala dele, ele diz que muitas vezes nós não deixamos Deus participar da nossa vida. É como se Deus ficasse lá no alto e a gente aqui. E o problema vem e a gente, em vez de buscá-lo para resolver, a gente tenta resolver. E quando não conseguimos, aí sim, opa, não estou conseguindo resolver, eu vou buscar agora a Deus, é a minha última saída, vou buscá-lo. E que Deus maravilhoso que nós temos, não? Ele não chega para nós e diz, olha, agora você vem me buscar, fique aí com o seu problema. Não. Ele diz para nós, olha, eu estou aqui, como estava desde o primeiro momento que você teve o problema. Estou aqui para lhe ajudar. Pode contar comigo. Ele fala isso com todo amor. Por quê? Porque ele nos ama profundamente. Deu seu filho para nós. E guardar a fé, irmãos, é exatamente você exercitar a fé a tal ponto de que no dia que você tiver que ter o seu último respirar, a sua última batalha contra a sua natureza pecaminosa, você esteja seguro assim como Jesus. E posso falar o que Jesus falou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Onde estava a mente de Jesus no último momento? Em Deus. Onde estará sua mente quando a morte chegar? Tem que estar lá também. Para que você possa dizer como Jesus disse, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu quero estar com o Senhor eternamente. Eu sei que daqui a pouco Jesus voltará.
Estou vivendo esse último momento, mas vai ser um piscar de olhos. E logo eu ressuscitarei para ver meu Salvador. Amém? É isso que Deus queria passar para vocês, quer passar para vocês o recado hoje. Quantos entenderam aqui o recado de Deus? Quantos querem cada dia praticar a fé, completar a carreira, não desistir e principalmente você também tem que fazer o quê? Combater o bom combate. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a graça de Cristo possa cobrir todos os seus pecados, para que você possa estar preparado para aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos levantar? Oremos. Pai santo, bendito e poderoso, Senhor dos exércitos, Deus de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque em todo momento que nós estamos aqui vivendo esses conflitos, vivendo a nossa fé, praticando, o Senhor está conosco, nos alimentando pela tua santa palavra, Senhor. Temos a certeza da tua companhia, Senhor. Cada dia, como os teus anjos mesmos disseram, a terra está cheia da sua glória. Senhor, agradecemos o Senhor, porque nesse momento sabemos que o Senhor, cada dia, está planejando a nossa redenção. Cada passo que nós estamos seguindo nesse mundo, Senhor, o Senhor tem firmado nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. E eu tenho certeza, Senhor, que pelo poder dos méritos do sangue de Jesus Cristo estaremos preparados para encontrar o Senhor nos ares. Porque é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos salva, é o Senhor que nos dá a tua grande vitória. Que a tua vitória é a nossa vitória, Senhor. Por isso eu peço que cada um aqui combata o bom combate contra a sua própria natureza. Não vacilem, que não deem corda para ela, mas que eles possam confiar somente em ti. Que eles possam completar a carreira. Porque Jesus Cristo foi bem claro, ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então, só nós sermos fiéis até a morte é que o Senhor poderá cumprir essa promessa. Então, preserve a nossa fé, Senhor. Que possamos guardar a nossa fé. E assim possamos estar preparados para aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém.